Amano é um idiota sem esperança que todos consideram um personagem de fundo sem relevância porque ele leva os jogos mais a sério do que seu futuro, até que a ídolo da escola secretamente começa a gostar dele e fará de tudo para chamar sua atenção. Tudo começa quando uma garota chamada Tendo de repente se aproxima dele em uma loja de jogos e fala com ele, fazendo seu cérebro dar um curto-circuito por um momento, porque ele nunca pensou que a garota mais bonita da escola falaria com um inútil como ele. Ele começa a agir como você quando fala com uma garota bonita, e falha muitas vezes em pouco tempo, fazendo-o desejar poder simplesmente desaparecer. Ele tenta se explicar para que ela não o veja como um esquisito, mas ela diz que entende e o elogia dizendo que ele é tão perfeito antes de perguntar se ele gostaria de se juntar a ela no clube de jogos, chocando-o. Enquanto isso, em um local diferente, essa garota que quer ser como a Barbie chamada Aguri implora ao namorado Tasuku para ajudá-la a jogar na máquina de garra para ganhar um brinquedo de pelúcia para ela, e o cara consegue rapidamente, deixando-a animada. Ele começa a se sentir confiante, pensando que é um cara tão tranquilo por ter uma namorada tão bonita, mas sem cérebro. No caminho de casa naquela noite, ele surpreendentemente vê Amano parecendo um cachorrinho faminto e se pergunta se não é seu colega de classe, que é conhecido por ser um otaku de jogos. Tasuku está curioso sobre o que ele está fazendo ali naquela hora, mas conclui que um cara horrível e sem charme como aquele não pode conquistar uma gata como a dele. Enquanto isso, o cara está conversando com Tendo, que está falando sobre o clube de jogos que ela criou. Ela então diz a ele que não sabe por que todos são educados com ela, desde seus colegas de classe até os professores. Ela acrescenta que até Kaze Senat foi educado uma vez no passado, quando ela ficou acordada por 3 dias tentando bater o recorde mundial de speedruns. No entanto, Amano diz que isso é tudo mentira e diz a ela que ela deve ter bugado ou algo assim. Ela diz a ele que é verdade e, de alguma forma concordando, ele diz que está realmente surpreso que ela goste de jogos. Ela responde que não contou a ninguém sobre isso e revela que, na verdade, se transferiu para a escola atual porque tem um famoso clube de jogos, embora tenha sido fechado antes de ela entrar na escola. Agora ela conseguiu revivê-lo e tem procurado novos membros que sejam verdadeiros otakus de jogos. Então, ela encontrou Amano. Ela então pergunta se ele gostaria de se juntar ao clube de jogos algum dia. Mas antes que ele possa responder, Tendo de repente recebe uma ligação da mãe e precisa ir embora, dizendo que eles a verão na escola no dia seguinte. Mais tarde naquela noite, enquanto Amano joga, ele de repente pensa na oferta de Tendo e fica animado por isso estar acontecendo com ele. Enquanto isso, ele recebe uma notificação no celular para aceitar ou recusar um pedido de assistência de um jogador desconhecido chamado Mono. No dia seguinte na escola, enquanto se sente ansioso por encontrar Tendo novamente, ele decide se distrair com o celular apenas para ver o mesmo pedido de Mono. Ele também clica em uma opção, mas Tendo de repente interrompe e fica toda amigável. No entanto, ele fica envergonhado ao ver seus colegas de classe olhando para eles, e diz a Tendo que eles devem ir para o clube de jogos imediatamente. Enquanto isso, ao saírem, Tasuku abre a boca, surpreso que Tendo seja amigo do garoto mais inútil da classe. No caminho, Tendo apresenta Amano a outro novo membro do clube, Misumi. Ao se aproximarem da sala do clube, Amano expressa sua surpresa pelo fato de a escola ter aprovado um clube de jogos, ao que Tendo responde que eles realmente fazem mais como um clube do que a maioria das pessoas percebe. Logo eles chegam ao clube, e Tendo os apresenta a Casey e Nina, os outros membros do grupo. Amano fica surpreso ao ver que o cara está jogando Call of Duty, mas Misumi não faz ideia do que é isso, já que o cabeça de vento só jogou Candy Crush na vida. Tendo revela que compraram todos os dispositivos e aparelhos na sala com o dinheiro de prêmios de competições, surpreendendo os dois garotos. Ela então pede que eles também peguem e joguem para ver o que tem. Eles continuam jogando pelas próximas 2 horas sem parar, fazendo Amano sentir que sua alma está prestes a ser sugada. Enquanto isso, Kaze expressa sua surpresa com o jogo de Misumi, duvidando que seja a primeira vez que ele joga um jogo assim, mas Misumi confirma que é realmente a sua primeira vez. Ao ouvir isso, Casey o elogia e diz que ele tem potencial para se tornar um jogador de ponta, mas se vira para Amano e pergunta o que diabos ele acha que ele está jogando, deixando-o triste. Eles decidem fazer uma pausa, mas Kaze e Nina continuam jogando, fazendo Amano acreditar que eles devem estar ou no metafetamina ou no crack. Nesse momento, Tendo pergunta a eles como começaram a jogar, afirmando que, por exemplo, Casey foi treinado muito intensamente por seu pai mercenário quando era jovem, então ele se tornou muito bom em Call of Duty. Ela também conta a eles o motivo de Nina, mas quando perguntam a Amano, o cabeça dura afirma que não tem um motivo específico. Misumi também diz o mesmo, animando Amano, já que ele não está sozinho. Mas ele instantaneamente se sente traído quando Misumi inventa um motivo. Em seguida, Tendo pergunta se agora eles têm informações suficientes sobre o clube, e afirma que não precisam ser muito bons em jogos para se juntar. O clube foi criado para que eles melhorassem nos jogos. Ela finalmente pergunta se eles vão se juntar ao clube, e Casey aparece, oferecendo-se para ensinar a Amano o básico do jogo. Amano fica animado por estar fazendo amizade com amantes de jogos e vivendo seu sonho escolar, mas de repente recusa a oferta, dizendo que o clube não tem o tipo de jogos que ele joga. No entanto, ele logo começa a se arrepender de ter recusado a oferta para entrar no clube porque nem entende por que fez isso. Ele de repente recebe um pedido de Tendo novamente, e quando tenta aceitá-lo, Tendo vem implorar para que ele entre no clube novamente, surpreendendo toda a classe.
Tendo então estende a mão para ele, mas ele prefere aceitar o pedido de Tendo do que apertar sua mão. Ele diz a ela que não pode entrar no clube, e quando ela pergunta se é porque ele acha que não é bom o suficiente, ele diz que sim, revelando que quer jogar por diversão e não de forma competitiva. Ele pede desculpas e diz que, embora estar no clube seja uma ótima ideia, ele quer continuar jogando do jeito que gosta. Isso é uma mensagem dolorosa para Tendo, e ela começa a chorar imediatamente porque é a primeira vez que ela é rejeitada. Ela sai com raiva e dor, mas logo escorrega em uma casca de banana e cai enquanto toda a classe assiste envergonhada, deixando-a ainda mais constrangida. Seus colegas de classe se perguntam o que acabou de acontecer e começam a odiar Amano, já que ele tem sido um solitário misterioso que eles não entendem. Na próxima aula, Tasuku não para de olhar para Amano, ainda se perguntando qual é o problema dele. Mais tarde, durante o intervalo para o almoço, Aguri conversa com Tasuku e seus amigos, e ela revela que todos na sua classe estão falando sobre a saga Amano Tendo, surpreendendo Tasuku. No entanto, seus amigos ficam surpresos por ele apenas saber e perguntam se os dois estão mesmo namorando, já que não parecem ser realmente próximos. Tasuku fica surpreso com a pergunta e instantaneamente se lembra de quando ela lhe deu uma carta de amor. Mano, ele só aceitou naquele dia porque estava solitário e não tinha motivo para recusar. Enquanto isso, Aguri, que não sabe que está sendo usada apenas para passar o tempo, diz que está tranquila desde que possa ficar com Tasuku. Depois da escola, eles vão para um fliperama e Tasuku se separa da namorada para jogar sozinho. No entanto, enquanto joga, ele de repente tem um flash de memória de quando sempre era zombado quando era jovem. Ele se pergunta por quanto tempo terá que continuar vendo essas visões, e então de repente avista Amano, que estava assistindo ele jogar. Amano começa a agir de forma estranha com poucas habilidades sociais e pergunta a Tasuku se ele gosta de jogos, mas ele responde que nunca realmente pensou sobre isso. Tasuku então mostra a ele um jogo que encontrou e Amano fica apaixonado enquanto fala sobre como é bom, como se fosse um anúncio pago. Ele recomenda jogar o jogo, mas Tasuku responde que não precisa da recomendação dele, então Amano pede desculpas e vai embora. No entanto, alguns momentos depois, Tasuku nota o garoto bobo desfilando pelo fliperama como se quisesse roubar um console de jogos, e fica surpreso que um otaku como ele nem sabe se virar em um fliperama. Ele então se aproxima e diz pra ele ir com ele por um momento, mas Amano responde assustado que é hétero. Tasuku pede para ele calar a boca e pergunta se ele vai jogar ou não. Amano imediatamente aceita a oferta e eles vão para o próximo stand de jogos imediatamente, com Amano tagarelando sobre como ele nunca jogou os jogos antes. Ele só veio assistir as demonstrações e foi embora, já que não há parceiro para jogar, surpreendendo Tasuku, que não consegue acreditar que esse era o idiota que rejeitou a garota mais bonita da escola. Ele então pergunta qual é a relação entre ele e Tendo, e Amano explica tudo o que aconteceu, levando Tasuku a perguntar qual é a diferença entre o jogo que ele joga e o do clube de jogos. Mas Amano não tem a melhor resposta. Enquanto isso, Aguri se pergunta onde está seu namorado e de repente vê uma garota de cabelo amarelo rondando o fliperama. Tasuku e Amano logo começam a jogar juntos, e mesmo sendo a primeira vez de Tasuku, ele derrota Amano com facilidade. Mas ele percebe que Amano está tão feliz e se pergunta por que ele está tão feliz jogando um simples jogo de luta. Tasuku o derrota novamente e se sente terrível por ter jogado com um amador assim. Eles continuam a jogar outros jogos, e mais tarde, enquanto fazem uma pausa com Amano visivelmente aproveitando o momento, Tasuku de repente pergunta se ele está aproveitando a oportunidade para jogar os jogos que não podia jogar sozinho. Mas Amano fica envergonhado e rapidamente volta para o fliperama para o próximo jogo. Enquanto Tasuku o segue, ele de repente vê Tendo e se pergunta o que diabos ela está fazendo lá. Enquanto isso, Amano de repente vê os amigos de Tasuku e imediatamente sai do fliperama, desejando a Tasuku um bom dia. Tasuku se pergunta o que acabou de acontecer. E assim que percebe, ele o persegue imediatamente. Logo ele para Amano e pergunta por que ele fugiu. Mas Amano nega estar fugindo. Ele então pergunta a Tasuku por que ele estaria com ele, já que ele tem uma vida, afinal. Tasuku fica bravo e agarra sua gola, dizendo para nunca mais dizer esse tipo de besteira para ele. Ele expressa que também costumava ser um geek e que todas as diferenças que vê são porque ele se esforçou para ser melhor. Ele também diz que sua ideia de jogar por diversão é simplesmente absurda e que ele deveria parar de jogar de uma vez. Ele então finalmente diz que o jogo de Tendo é uma porcaria, deixando Amano tão irritado que ameaça empurrá-lo da ponte. Ele pode insultá-lo e falar mal dele do jeito que quiser, mas isso não lhe dá o direito de insultar alguém que mal conhece. Ele defende que Tendo é uma garota boa e gentil que convidou alguém tão inútil como ele para o clube de jogos e diz que ele deveria retirar o insulto. Tasuku implora por sua vida e Amano de repente percebe que continuar poderia levá-lo para a mesma prisão que Epstein. Então ele rapidamente sai e se desculpa. Tasuku imediatamente se lembra de quando guardou suas coleções de jogos e conclui que foi estúpido ao comparar Amano consigo mesmo. Ele então se desculpa, dizendo que nunca pensou que o mesmo cara que recusou um convite direto de Tendo defenderia o clube de jogos com tanta paixão. Depois eles resolvem a disputa e seguem caminhos separados. Enquanto isso, Tasuku logo vê Tendo babando por Amano de longe e fica surpreso que a ídolo da escola está completamente apaixonada por ele. Ele menciona isso pra ela e ela fica envergonhada.
Enquanto se afasta, ele planeja incentivá-los, pois isso seria uma boa maneira de provocar Amano. Ele volta para sua namorada e ela implora para ele ganhar outro bichinho de pelúcia para ela. Mas ele recusa, dizendo que já gastou muito dinheiro jogando com outro cara. No entanto, quando ela continua a dar-lhe atitude, ele decide jogar por ela. Enquanto isso, ele começa a pensar em como o relacionamento deles tem sido sem graça, mesmo que estejam namorando há 6 meses. Ele se pergunta por que está namorando com ela e decide perguntar o que ela gostou nele que a fez confessar, esperando que ela falasse sobre seu rosto ou algo assim. No entanto, ela diz que gosta dele desde a escola antiga, no dia em que ele ganhou um pelúcia pra ela pela primeira vez. Bro fica chocado porque ele era um perdedor sem dinheiro na época e não tinha esperança, então ele só foi ao fliperama para se distrair naquele dia. Ele sai correndo imediatamente, sentindo-se envergonhado, e de repente começa a achá-la mais fofa do que antes. No dia seguinte, Tatsuko aparece na aula como se tivesse acabado de derrotar o Ender Dragon no Minecraft e encontra Amano para lhe dizer que gostou do dia anterior, surpreendendo-o. Então ele diz a Amano para garantir que recomende outro bom que encontrar. Os amigos de Tatsuko ficam surpresos e perguntam quando eles começaram a se dar bem e por que ele parece tão feliz. Ele revela alegremente que agora está no modo de jogo. Alguns dias depois, Tatsuko vem confrontar Amano sobre um jogo que ele havia recomendado, dizendo que era chato pra caramba. Mas Amano está mais animado com o fato de ele ter tentado o jogo de qualquer forma. Tatsuko continua a explicar que o jogo era inicialmente bom e interessante, mas terminou de uma forma péssima que o fez se arrepender de tê-lo jogado. Amano pede desculpas e diz que também acha que os jogos do produtor são ruins, mas que tem um charme inexplicável. No entanto, Tatsuko não entende o que ele quer dizer, então Amano compara isso a quão irracional é se apaixonar. Tatsuko lembra ao idiota que ele não passa de um virgem inútil que está aqui dizendo a um cara com um diploma em desenvolvimento de enredo sobre amor. No entanto, Tatsuko imediatamente retira sua palavra e pergunta o que está acontecendo entre ele e Tendo, chocando Amano porque ele não sabe o que ele quer dizer. Tatsuko pergunta a ele se percebeu que Tendo tem o seguido desde que ele a rejeitou, e o cara bobo responde que só a vê de canto de olho às vezes. Tatsuko fica surpreso por eles não estarem se vendo, mas aconselha a terem cuidado para não se desencontrarem tanto a ponto de perderem completamente o contato. Nesse momento, Amano recebe uma notificação e pergunta a Tatsuko se ele se importa que ele jogue um pouco. Enquanto ele joga, Tatsuko vê seu apelido Sachi e pergunta por que ele está usando isso. E Amano responde que não gosta de usar seu nome real online, então decidiu usar a forma abreviada do nome de solteira da mãe. Ao ouvir isso, Tatsuko diz que é bobo, pois esperava uma razão mais legal do que o lixo que ele acabou de dizer. Ele continua perguntando sobre sua parceira, Mono, e Amano revela animadamente que tem jogado com ela desde que começou o jogo. Ele expressa ainda que é bastante empolgante sentir-se próximo de alguém que você não conheceu pessoalmente, mas ouvir isso só faz Tatsuko pensar que o cara ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele sugere que Amano talvez precise de uma reabilitação antes de começar a curtir a comédia romântica entre ele e Tendo. Amano instantaneamente se sente como cocô de cachorro, ao se comparar com Tendo, mas Tatsuko diz a ele que quer ajudá-lo a subir de nível estando no modo solitário. Ele então agarra Amano e sugere que ele comece conversando com uma garota atraente, que gosta do mesmo tipo de jogos que ele joga. Depois da escola, Tatsuko o leva para a próxima aula para mostrar-lhe uma otaku solitária como ele chamada Chiaki, e diz para ele ir conquistá-la. Amano recusa, mas enquanto Tatsuko tenta empurrá-lo para a sala, a Guri aparece e chama Tatsuko, perguntando se ele não vai sair com ela hoje. Então ele tem que ir embora. No entanto, ele diz a Amano que tem que falar com Chiaki. Poucos momentos depois, enquanto está na entrada, um estudante o provoca sobre vir encontrar Tendo, mas o cara responde que não tem nada a ver com ela, e revela que veio falar com outra garota, o que faz Tendo derreter na cadeira. Dano emocional. Ele vai até o assento de Chiaki e, enquanto tenta falar com ela, Tendo se aproxima para cumprimentá-lo e perguntar por que ele está na classe deles. Ele responde que veio ver uma garota, e quando Tendo assume que deve ser algo administrativo, ele diz que não, que veio fazer amizade com a garota ao lado dele. Isso quase derruba Tendo, mas ele rapidamente a segura e ela sai correndo depois de chamá-lo de idiota. Ele então se vira para Chiaki, mas ela instantaneamente se encolhe na cadeira, perguntando-se quem ele é. Então ele fala sobre o jogo que ela está jogando, surpreendendo-a. Eles se encontram do lado de fora mais tarde e começam a ter uma conversa muito chata. Ela de repente percebe que ele pode ser do clube de jogos e rapidamente se desculpa, dizendo que não está interessada. Mas Amano diz que não é de lá, pois também foi convidado a se juntar ao clube. Os dois logo percebem que têm razões semelhantes para não quererem entrar no clube. E devido a essa química que compartilham, eles se tornaram muito bons amigos que adoram falar sobre jogos. Mas antes que isso possa chegar a qualquer estágio de desenvolvimento de enredo otaku, eles começam a brigar por suas preferências individuais em jogos. Tatsuko consegue resolver a disputa deles, mas outra discussão logo começa. Enquanto Tatsuko tenta pará-los novamente, Amano responde que eles são jogadores solitários com nada além de egos inflados, então não conseguem ceder quando se trata de jogos.
De repente, Amano percebe Aguri emanando uma aura sinistra enquanto os observa da entrada. Mas Tasuku, que não se lembra de que deveria encontrar sua namorada, começa a elogiar Chiaki sobre sua aparência. Ele diz que gosta do cabelo dela como está, mas sugere que ela ficaria melhor com o cabelo mais curto, tentando encantá-la. Enquanto isso, Amano teme por Tasuku ao perceber que Aguri está prestes a explodir. Mas ele também não percebe que Mizumi e Tendo estão espionando, com Tendo se preocupando com o que está acontecendo entre ele e Chiaki. No caminho para casa naquela noite, Tasuku observa que sua namorada está incomumente quieta hoje. Ela de repente pergunta o que ele estava fazendo na sala de aula mais cedo, e ele responde que estava resolvendo disputas entre dois otakus. Ela então pergunta qual é o lance com Amano, com quem ele tem passado tempo ultimamente. Ao que ele responde que eles estão apenas falando sobre jogos, mas isso não deixa a Aguri mais tranquila. No dia seguinte, todos começam a falar sobre uma nova garota que parece ser tão fofa, deixando Tasuku se perguntando o que está errado. Amano vem encontrá-lo para perguntar sobre a expressão de Aguri no caminho para casa ontem, mas ele responde que ela estava bem normal. No entanto, ele se pergunta por que Amano está perguntando sobre ela. Nesse momento, Chiaki de repente os chama, e ao vê-la, eles quase perdem o fôlego com sua beleza, perguntando-se quem ela é. Logo percebem que ela é a garota que antes tinha algas no cabelo, e Tasuku fica surpreso que seu pequeno conselho a transformou em uma gata. Ele diz a ela que está super fofa, mas Amano se vira usando seu ultra instinto, apenas para encontrar Aguri correndo triste, então ele corre atrás dela. Enquanto Amano procura por Aguri, ele encontra Tendo, que imediatamente começa a se desculpar de forma estranha. Mas ele não dá a mínima para o que ela está dizendo e pergunta se ela viu uma garota com belas curvas. Ela diz para onde ele deve ir, e ele a agradece enquanto se prepara para continuar a perseguição. Mas Tendo pergunta por que ele está correndo atrás dela, e ele diz que é algum drama de relacionamento, imediatamente partindo o coração dela. Amano logo encontra Aguri e timidamente a convida para tomar chá com ele. No café, ele tenta convencê-la de que não é o que ela pensa que está acontecendo entre Tasuku e Chiaki, e ela instantaneamente fica animada. Ela vai buscar outra bebida, mas ao voltar, vê o impensável. Em seguida, Tendo pensa sobre sua rotina diária. Ela acorda às 5h30 e sai de casa para correr, pois amanhã é um momento de autoenriquecimento para ela. Depois disso, ela toma banho e passa para seus estudos matinais, depois do café da manhã. E depois, ela rapidamente se prepara para sair para a escola. Ela não é do tipo que se preocupa com a aparência porque está mais interessada no que vem de dentro. Depois disso, ela vai para a escola, e ao chegar na escola, a primeira coisa que faz é socializar com suas amigas. Durante o intervalo, ela ajuda seus professores, não porque se preocupa com pontos, mas sim porque valoriza a experiência que obtém disso. Então vem a parte mais deprimente, onde os caras mais feios da escola se declaram para ela, mas ela acaba recusando seus pedidos respeitosamente. Ela então vai para o clube de jogos, onde é secretamente membro, para aprimorar suas habilidades de jogo com os outros membros. Depois ela volta para casa, estuda um pouco mais, joga mais alguns jogos e finalmente vai para a cama cedo para o dia seguinte. No entanto, recentemente, desde que começou a se apaixonar por Amano, ela acorda às 5h30 de um sonho sobre Amano, rola na cama como uma boba de vergonha e volta a dormir, só para acordar às 7 horas. Ela apressa o dever de casa, toma o café da manhã e então se prepara rapidamente para a escola. Agora ela está mais preocupada com sua aparência e corre para a escola meio preparada. Na escola, ela não socializa mais com os amigos e se esconde de Amano sempre que o vê, enquanto anseia pela salsicha dele. Durante os intervalos, ela evita conversar com suas amigas, e quando ajuda os professores, ela pega o caminho mais longo para poder ver Amano. Na parte mais deprimente, ela fica vermelha como ketchup quando o cara que ela rejeita pergunta se ela está interessada em alguém. Depois da escola, no clube de jogos, ela se distrai durante os jogos. Mina percebe isso e diz a ela que tem estado distraída ultimamente, ao que ela responde que sua mente tem divagado sobre muitos assuntos não relacionados a Amano. Case de repente diz a ela que ela tem perdido seu toque e não é tão boa quanto costumava ser. Eles a lembram de que ela é a presidente do clube e não pode se dar ao luxo de relaxar, então ela decide melhorar. Mas naquela noite, enquanto se prepara para dormir, ela começa a pensar em Amano novamente, esperando que ele venha ao clube de jogos no dia seguinte. Este idiota faz isso até as 2 da manhã. No dia seguinte, no clube de jogos, enquanto joga com Misumi, ele pergunta se ela ouviu algo sobre o relacionamento entre Chiaki e Amano. Ao ouvir isso, Tendo passa de anime para mangá instantaneamente e perde o jogo terrivelmente. Tendo logo fica preocupada com seu desempenho recente e conclui que mudou seu estilo de jogar desde que Amano disse que a parte mais importante dos jogos é se divertir. Ela de repente fica envergonhada ao pensar nele e começa a andar o mais rápido possível até ser subitamente parada pelo próprio cara de quem está fugindo. Ela tenta se recompor diante dele e pergunta se ele está fazendo compras. Amano responde que esteve jogando o dia todo, então sua mãe gritou com ele e pediu para ele sair de casa. Tendo sugere que ele vá dar uma volta com ela em vez de vagar por aí como um porco perdido, mas ele recusa timidamente, dizendo que uma garota bonita como ela não deveria ser vista com um macaco como ele.
No entanto, Tendo não vai permitir que ele a rejeite desta vez e se aproxima dele para perguntar se ele a odeia, mas ele diz que não, fazendo-a corar instantaneamente, embora ele diga que não quer incomodá-la com mais. Rumores circulando. Ele imediatamente tenta sair, mas ela o puxa de volta e diz que só quer uma caminhada e não um encontro. Então ela se vira para ir embora, pedindo que ele a siga. Eles se dirigem ao fliperama, e no caminho, Amano diz a ela que nunca soube que ela vai ao fliperama, e ela responde que vai sempre que o clube não se reúne. Ela pergunta sobre ele, e ele diz que sempre achou que não gostava até ter a chance de ir com alguém recentemente. Ao ouvir isso, Tendo pensa que ele está falando sobre Chiaki, mas ela se convence de que deve ser Tasuku. No caminho, Amano para no jogo de garra, e quando ele pergunta se ela também adora jogar, Tendo imagina que ele e Chiaki devem ter jogado juntos e se beijado enquanto jogavam. Ela fica e começa a bater a cabeça em uma máquina. Amano de repente pergunta se ela gostaria de jogar jogos de moedas, e o irmão imediatamente arrisca 500 ienes para jogar, surpreendendo-a. Ele ganha mais moedas, e Tendo não querendo ser vista como lixo, decide jogar também. Ela sugere um desafio, e quem acabar com a maior quantidade em 30 minutos vence. Eles começam a jogar imediatamente, e enquanto Tendo volta com um saco cheio de moedas, Amano retorna como um mendigo pedindo esmolas. No entanto, Tendo continua insatisfeita, mesmo tendo vencido, e se pergunta por quê. Uma moeda cai dela, e Amano pede para usá-la em um jogo no qual ele apostará o desafio deles. Tendo fica surpresa e diz que pensava que ele não era do tipo que se interessava em ganhar, mas Amano responde, surpreendentemente, que se é um desafio, ele tem que ganhar ou não será divertido. No entanto, ele perde o jogo, o que o deixa triste. Enquanto isso, Tendo acha difícil entender isso, e pergunta por que ele ficou triste quando perdeu, mesmo tendo recusado o convite dela para se juntar ao clube porque não queria jogar para ganhar. Ela diz a ele que pensava que ele só se importava em se divertir e não em ganhar, mas Amano responde que ele também se importa em ganhar, o que Tendo acha ridículo. Amano então continua dizendo que se ele não se importasse em ganhar, não haveria diversão em jogar videogames, surpreendendo Tendo. Isso a leva a perguntar por que ele não quer se juntar ao clube então, e ele diz a ela que é simplesmente porque ele não tem a tenacidade necessária para vencer. Tendo então pergunta se ela no clube é boba por sempre se preocupar com ganhar e perder em videogames, mas Amano responde animadamente que desfrutar das vitórias e se preocupar com as derrotas é a maior emoção nos jogos, iluminando imediatamente o rosto de Tendo ao perceber que ele não tem nada contra o clube. Depois, Tendo se levanta e diz que é tudo por hoje, porque está morrendo de vontade de ir para casa e jogar imediatamente. De volta à situação no café. Poucos momentos atrás, enquanto Tasuku e Chiaki caminhavam juntos na estrada, Tasuku se perguntava para onde Amano foi com sua garota. Chiaki diz a ele que quer conversar com ele sobre desenvolvimento de jogos, levando-o a perguntar se ela está desenvolvendo um jogo. Ela diz que sim, e Tasuku a aconselha a falar com alguém que obviamente sabe mais sobre jogos, referindo-se a Amano. Mas ela responde que não se importa com aquele idiota. Nesse momento, Chiaki recebe uma notificação em um jogo e enquanto tenta jogar apressadamente, Takuzo vê Mono como seu apelido, deixando-o pensar onde já ouviu antes. Ele de repente se lembra de Amano falando sobre o mesmo nome, e então verifica quem é o parceiro de jogo de Mono, apenas para descobrir que é Sati, o apelido de Amano. Foi nesse momento que Amano e Aguri os viram em uma posição amorosa. Tasuku pergunta a Chiaki há quanto tempo ela conhece Sati, e ela responde que ele é seu amigo desde que começou a jogar. Ela acrescenta que é emocionante se comunicar com alguém que nunca viu, a mesma afirmação que Amano fez sobre ela, chocando Tasuku porque isso só pode ser destino. Ele então pergunta o que ela pensa sobre Amano, mas ela responde que o odeia mais do que Tanjiro odeia Muzan. Mais tarde, enquanto estão do outro lado de um parque, Tasuku insiste perguntando se ela realmente não gosta de Amano. E ela responde que preferiria pular do Burj Khalifa do que estar em uma ilha deserta sozinha com ele. Tasuku então pergunta como ela escolheu seu apelido, e ela repete a mesma coisa que Amano lhe disse, fazendo-o perceber que os deuses do anime devem tê-los destinado a ficarem juntos. Ele se pergunta por que eles ainda não estão namorando e deseja que houvesse uma maneira de resolver isso o mais rápido possível. Nesse momento, ele de repente tem uma ideia e fica nas nuvens só de pensar nisso. No dia seguinte, ele reúne Amano e Chiaki depois da escola, e compartilha seu plano de formar um grupo de encontro de gamers onde jogadores de videogame se reunirão e se divertirão jogando, exatamente como eles querem. Os dois acham essa ideia muito legal, mas há um problema. Eles ambos não querem se ver no grupo. Vendo que esses chatos não vão parar de brigar, ele diz que o grupo não será apenas para falar sobre jogos, eles também poderão debatê-los, surpreendendo-os. No entanto, Amano afirma que 3 deles não são suficientes para um grupo de encontro, e Tasuku diz que há mais uma pessoa. Tendo entra naquele momento e congela ao ver que Amano e Chiaki estão ambos no grupo, mesmo tendo recusado entrar no clube de jogos dela. Ela pergunta se eles escolheram o grupo de encontro em vez do clube de jogos por causa um do outro, e os idiotas responderam inocentemente que sim, chocando Tasuku e Tendo.
Ela imediatamente diz que não pode estar aqui, mas isso vai estragar o plano de Tasuku de colocar Amano em uma situação de comédia romântica com duas beldades, enquanto também o ajuda a ficar de olho na relação entre Aguri e Amano. Ele rapidamente pega um assento para Tendo para garantir que ela fique, e então começa uma conversa sobre o desenvolvimento de jogos de Chiaki. Chiaki revela seus medos de que seu jogo possa não ser tão popular quanto ela imagina, mas Amano dá um conselho de nível de especialista da indústria que imediatamente dissipa seus medos. No entanto, os dois logo continuam se odiando, e Amano diz que não se importa com os fracassos que ela chama de jogos de qualquer maneira. Tendo percebe uma certa química entre os dois, mas Tasuku de repente sussurra para ela que ela é a razão pela qual Amano começou a conversar com Chiaki, já que ele queria falar com ela e decidiu tentar com uma colega gamer primeiro. A expressão de Tendo muda imediatamente, e Tasuku sorri porque finalmente a conquistou também, surpreendendo Amano e Chiaki, que acham que há uma faísca entre eles. Enquanto isso, eles não sabem que Aguri está na porta observando-os. Ela chama Amano e ele se levanta para sair imediatamente. Depois que ele sai, Chiaki comenta que nunca soube que Amano tinha uma namorada tão fofa, já que ela também os tinha visto juntos anteriormente, chocando Tasuku e Tendo. Os dois saem correndo imediatamente, sentindo-se terríveis com o novo desenvolvimento. Amano e Aguri vão para o café, onde ela começa a chorar e culpá-lo por garantir que Tasuku gostava dela. Logo fica caótico, e o garçom vem adverti-los para pararem com o barulho. Quando Aguri se acalma, Amano comenta que nunca soube que Tasuku era tão galanteador. Ele então pergunta a ela se ainda gosta dele e ela diz que sim, levando Amano a perguntar por que ela não encontra alguém que pareça ser mais compatível. Ela responde que o amor não é algo que você escolhe fazer, você simplesmente se apaixona, surpreendendo Amano. Então ele pega na mão dela e promete garantir que os dois voltem a ficar juntos. Eles de repente notam Chiaki olhando para eles nessa posição suspeita, chocando-os. Amano rapidamente sai para encontrá-la e faz algumas acrobacias para desescalar a situação. O cérebro de peixe logo retorna e se gaba para Aguri que ele lidou com isso dizendo a Chiaki como ela é a namorada mais atenciosa do mundo, e que não há outra garota tão bonita e fofa quanto ela. Aguri está animada por ter feito isso por ele, então promete fazer tudo ao seu alcance para ser a perfeita aliada para ele com a Tendo. Enquanto isso, no fliperama, Tasuku não consegue parar de pensar que Amano e Aguri podem estar se envolvendo, não importa a desculpa que ele tente dar. No dia seguinte, Amano encontra Tasuku para pedir dicas sobre como vencer um jogo de simulação de namoro com o qual está tendo dificuldade, e ele diz que deveria se concentrar mais em conversar com garotas reais do que se estressar com algo que não é real. No entanto, Amano responde que não tem as estatísticas faciais para falar com Tendo, mas Tasuku tenta convencê-lo de que ele já está falando com ela, já que ambos foram juntos ao arcade. Enquanto isso, Amano não acha que isso conta e se pergunta se esse cara está tão preocupado com ele e tendo para também se aproximar dela, mas o cara expressa como ele realmente quer que eles se deem bem, fazendo Amano segurar sua mão de empolgação porque Tasuku realmente se importa com ele. Chiaki entra nesse momento, e vendo Amano novamente em uma posição suspeita com um cara, ela sai correndo perguntando: "Por que você é gay?" Tasuku corre atrás dela imediatamente. Eles se encontram no café, e Tasuku, pensando em toda a situação, não consegue acreditar que está saindo com Chiaki novamente. Chiaki de repente diz que ainda não entende como Amano tem uma namorada tão fofa, e Tasuku finge que também está surpreso. Chiaki então continua a falar sobre como Amano estava se gabando da namorada, chocando Tasuku, que pergunta se ela tem certeza de que não estava ouvindo outra coisa. Chiaki afirma que o cara estava se gabando da namorada, e a expressão de Tasuku muda. Chiaki percebe e pergunta o que está acontecendo, mas ele diz que deveriam falar sobre algo diferente. Ele tenta falar sobre Amano, mas Chiaki diz que gostaria que aquele cachorro acabasse na lista de vítimas do Truck-kun. Tasuku muda de assunto e pergunta o que ela acha de Tendo. Enquanto isso, Amano e Aguri entram sorrateiramente e se sentam perto. Em resposta à pergunta de Tasuku, Chiaki diz que é um lixo comparado a Tendo, e gostaria que pudessem ser amigas algum dia. Ao ouvir isso, Tasuku diz que ela deveria sair com Amano já, fazendo-a se perguntar por que ele disse isso. Ela também devolve a pergunta sobre Tendo, e ele responde que ela é impecável, chocando Chiaki, pois ela pensa que isso confirma que ele gosta dela. No entanto, Tasuku diz para ela não se preocupar, dizendo que ainda escolheria Chiaki em vez de Tendo, porque ela parece perfeita aos olhos dele. Chiaki fica imediatamente envergonhada e sai correndo, chocando-o, então ele rapidamente a segue. Enquanto isso, Amano e Aguri estão chocados porque agora confirmaram que Tasuku está traindo. Em seguida, Aguri senta-se como se tivesse acabado de sobreviver a um ataque zumbi, ainda declarando que ama Tasuku. Amano pergunta o que ela vai fazer agora, mas Aguri devolve a pergunta perguntando sobre o progresso dele com Tendo. Acontece que Tendo ainda se vê como um trapo que não merece ser amigo dela. Aguri responde que ele teria que falar diretamente com Tendo, o que o leva a perguntar como ela se declarou para Tasuku. Ela fica vermelha imediatamente e diz que foi até ele com coragem para perguntar se ele sairia com ela.
Aguri finalmente aconselha que, se ele realmente quer ser amigo de Tendo, não terá problema em dizer isso a ela. Então Amano fica determinado a falar com Tendo como um homem no dia seguinte, sem se importar com o que acontecerá. No dia seguinte na escola, Tendo rejeita outro perdedor brutalmente, e Misumi, vendo isso, a encontra para conversar sobre isso. Ela diz a ele que faz isso porque não quer dar falsas esperanças, fazendo-os pensar que ainda podem ter uma chance com ela. Misumi então diz a ela que observou que ela parece ter desenvolvido o hábito de ser indiferente a tudo recentemente, e ele a aconselha a ser um pouco mais aberta em suas reações, pois essa é a Tendo ideal. Então ela decide seguir o conselho dele. Mais tarde naquela noite, Amano continua falhando em um jogo de simulação de namoro, e ele interpreta isso como um sinal de que talvez não seja fundamentalmente compatível com Tendo. Nesse momento, ele recebe algumas mensagens de Aguri e Tasuku o incentivando sobre o dia seguinte, e ele agradece pelo apoio. Em seguida, ele volta ao jogo, muda sua estratégia e, surpreendentemente, vence. Ele fica animado e é grato aos seus amigos por ajudá-lo a conseguir isso, e se sente mais confiante sobre sua confissão no dia seguinte. No dia seguinte, Amano percebe que Tasuku contou a todos sobre sua intenção e ele fica um pouco irritado porque nunca quis isso. No entanto, Tasuku diz a ele que está fazendo isso pelo seu futuro, porque uma vez que ele estabelecer uma amizade com Tendo, ganhará o respeito de todos que os virem juntos. Ao ouvir isso, Amano fica animado e pede desculpas por ter sido míope antes. Durante a aula, as diferentes partes envolvidas nesta saga começaram a analisar o potencial do pedido de amizade de Amano. Aguri fica tão perturbada que quase enlouquece em seu assento pensando em tudo isso. Chiaki, no entanto, se pergunta por que Amano está fazendo um pedido a Tendo quando ele está namorando Aguri. Mas ela conclui que, como há um boato sobre Aguri e Tasuku, ela deve estar enganando Amano, que não passa de um tolo em toda essa equação. Enquanto isso, Tasuku revela seu verdadeiro motivo para fazer isso, que é ver se Aguri está traindo-o com Amano ou não. Ele especula que se ela ficar feliz ao ver Amano e Tendo se tornarem amigos, então ela não está traindo, mas se ela mostrar qualquer sinal de ciúmes, significa que ela está traindo-o. Aguri também decide ficar de olho na expressão de Tasuku, enquanto Chiaki está determinada a descobrir a verdade entre os três. Ao mesmo tempo, Tendo estava preocupada com o motivo de Amano querer vê-la depois da escola. Ela imagina que ele pode estar planejando terminar a amizade deles, já que está cansado de suas insistências. No entanto, ela decide manter a cabeça erguida e preservar sua dignidade, aconteça o que acontecer. Imediatamente, o sino toca e todos correm para o local. No entanto, enquanto Tendo se dirige para lá, ela tenta se acalmar o máximo possível, lembrando-se do conselho que Misumi lhe deu. Ela logo chega à classe 2F e chama por Amano, que fica surpreso ao ver todos esperando para ver o que vai acontecer. Tendo pergunta por que ele pediu para encontrá-la, e enquanto ele tenta responder, ela fica muito ansiosa. Amano também começa a pensar demais que ela definitivamente está prestes a rejeitá-lo. Enquanto isso, Tasuku e Aguri observam as reações um do outro, e ao ver o pequeno desgosto em seus rostos, cada um assume que o outro está traindo. Amano de repente a convida para sair com ele, e Tendo sem perceber que era isso que ele ia dizer, responde sim, chocando toda a classe. A partir de então, Amano se torna a atração da classe inteira, enquanto todos continuam olhando para ele como se ele tivesse ganhado o Grammy por engano. Tasuku menciona isso para ele, e ele responde que é culpa dele estar recebendo tanta atenção. No entanto, Tasuku diz a ele que ninguém poderia ter pensado que ele iria além da amizade e passaria para um relacionamento imediatamente. Tasuku então diz que ele nem sabe o que dizer para Aguri porque o cara de quem ela gosta está com Tendo. Amano se pergunta o que isso significa, mas logo pensa que ele quer dizer que o cara de quem Aguri gosta, que é ele, está com Tendo. E Amano conclui que ele deve realmente estar traindo. Mais tarde, Amano pensa em retirar sua confissão para Tendo se todos continuarem a pensar que eles estão namorando, já que tudo foi um engano desde o início. Ele cruza com Tendo ao sair, mas se desculpa embaraçosamente antes que ela possa dizer algo. Enquanto caminha pelo corredor com todos olhando para ele, de repente vê Chiaki acenando para ele de longe, e ele vai ao encontro dela, perguntando-se o que diabos ela quer. Chiaki elogia sua atitude no dia anterior, e está animada que ele finalmente terminou as coisas com Aguri, que ela achava que estava jogando. Mas Amano não entende do que ela está falando. Mais tarde, ele encontra Aguri, que o encara como se devesse arrancar sua cabeça, e ele rapidamente se desculpa para evitar ser morto. Mas ela diz que estava apenas brincando. Amano, no entanto, não acredita nisso, e Amano responde que ela não pode ficar pulando por aí como uma vaca quando acabou de confirmar que seu namorado está traindo. Amano, no entanto, diz que ela não pode simplesmente tirar uma conclusão apenas com base no olhar supostamente culpado dele. Mas ela pergunta a ele por que mais Tasuku entraria em pânico ao olhar para ela, se não fosse porque ele estava traindo. Ela então culpa Amano como a razão de sua má sorte, já que tudo isso aconteceu quando ela começou a falar com ele, fazendo Amano pensar que ele deve realmente ter um problema. Aguri então pergunta o que ele quer que aconteça com Tendo, ao que ele responde que está considerando terminar as coisas com ela. Mas Aguri diz a ele que isso depende do que ele realmente quer, e que não deve deixar outra pessoa decidir algo tão importante por ele.
No dia seguinte, Tendo estava no telhado, em pânico enquanto esperava por Amano, perguntando-se por que ele pediu para encontrá-la. Assim que ele chega, ele pergunta se ela realmente o odeia. Tendo fica ainda mais envergonhada e diz a ele que sabe que ele quer retirar sua confissão. Ela o aconselha a fazer isso se é o que ele quer, pedindo desculpas por ter se deixado levar pelo momento. No entanto, ele de repente diz que está feliz por ela não odiá-lo e então aproveita a oportunidade para convidá-la para um encontro, surpreendendo-a. Ela imediatamente assume uma postura correta, perguntando-se se aquilo foi um deslize ou algo assim. Mas ele diz que falou o que falou, já que eles estão em um relacionamento, afinal, deixando-a envergonhada. Ela concorda com o encontro e sai correndo imediatamente de vergonha. No dia do encontro, os dois bobos vão a um fliperama, e depois de algumas atividades intensas de jogos, Tendo pergunta o que devem fazer a seguir. O cara pega um mapa dos andares do fliperama e, ao ver uma piscina, rapidamente a cobre para que Tendo não veja. Vamos lá, cara. No entanto, ela chama a atenção para a piscina, sugerindo que eles deem uma olhada. Ele fica envergonhado e quase discorda porque seus olhos feios não deveriam ser dignos de contemplar seu corpo atraente, mas ela o chantageia para concordar, dizendo que ele simplesmente não quer vê-la de maiô. Ao lado da piscina, Tendo aparece em seu maiô, parecendo deliciosa. Não. E ao vê-la, Amano perde um neurônio imediatamente. O idiota agradece a ela por lhe dar essa oportunidade, mas ela diz que o que as pessoas normais fazem é elogiar a aparência dela. Logo vem uma garota e um cara brincando na piscina, se molhando. E Tendo sugere que eles joguem também. Quem conseguir molhar a outra pessoa primeiro, ganha. Assim que começam a jogar, Tendo vence molhando Amano bastante. Mas de repente vem o casal que estão imitando ficando suspeito. Então decidem que é hora de sair da piscina para jogar um jogo diferente. De repente, eles veem dois caras tentando arriscar Chiaki, mas ela foge deles por serem feios e vem agarrar firme os melões de Amano pedindo sua ajuda. Os caras vão embora imediatamente vendo que ela tem um cara, mas Tendo fica com ciúmes ao ver como os melões de Chiaki estão pressionados na mão de Amano. Notando isso, Amano chama a atenção de Chiaki para o fato de que ele está em um encontro com Tendo, e Chiaki responde que sabe, levando Amano a perguntar por que diabos ela ainda está segurando-o dessa forma se ela sabe, mas Chiaki responde que o namoro deles não passa de uma farsa, afinal. O que você quer dizer com isso? Após isso, Amano pergunta a Chiaki por que ela está aqui e ela responde que sua irmã a convidou, mas elas se separaram, e ela está preocupada com ela, Tendo se oferece para ajudar a procurar sua irmã. Mas quando Amano diz que também vai ajudar, ela diz para ele deixar isso com ela enquanto ele vai para o térreo esperar por ela para o próximo conjunto de jogos. Amano sai imediatamente como um menino obediente, fazendo Chiaki se perguntar se é isso que um namoro implica. Depois de um tempo, Tendo e Chiaki aparecem enquanto Amano espera, e ele se pergunta por que Chiaki ainda está com ela. Chiaki explica que descobriu que sua irmã já tinha ido para casa, e então sugeriu que poderia ajudá-lo a fazer Tendo mais feliz. Mas Amano percebeu que isso era apenas um esquema para juntá-los. Enquanto mais tarde jogam um jogo de corrida de carros, Amano recebe uma roleta de bombas, que deveria usar a seu favor para explodir seus oponentes, mas ele a usa abruptamente apenas por diversão. No entanto, ele se sente mal no caminho para casa, pensando que Tendo deve estar envergonhada de sua estupidez. No entanto, ela ri, dizendo a ele que é isso que ela ama nele. Ambos entram em um momento arrogante de confissão que seu rosto solitário não deveria se preocupar. Enquanto isso, em uma escola diferente, uma garota chamada Konoha fica estranha após se encontrar com os membros do conselho estudantil. Animada por serem todas garotas muito fofas que ela não se importaria de tocar, ela se disfarça de velho e vai à loja de jogos para conferir alguns jogos que não são adequados para o público. Enquanto ela verifica alguns jogos para comprar, de repente vê dois caras desconhecidos chegando, que são Mizumi e Amano. Ela rapidamente se esconde, e ao ver os uniformes deles, percebe que é a mesma escola que Tendo frequenta. Ela logo começa a bajular Mizumi, mas acha que Amano é um personagem de aparência horrível, que não ganha essa atenção em simuladores de namoro. Mizumi de repente pede a Amano uma recomendação de jogo, e ele fica envergonhado com o pedido, já que nunca lhe pediram isso antes. Amano pergunta se há algum jogo de que ele goste, e Mizumi mostra-lhe um que encontrou. Amano fica animado, dizendo que o jogo era tão bom que o privou de sono por uma semana até ele terminá-lo. Enquanto isso, Konoha, que ainda está escutando, fica desapontada com a escolha e tenta ir embora. Mas ela fica mais curiosa quando Amano de repente diz a Mizumi que, embora o jogo seja bom, ele não o recomendaria. Amano pergunta se ele quer aprender o que torna os simuladores de namoro bons, e Mizumi responde que sim, dizendo que ninguém no clube de jogos sabe muito sobre isso. Amano então vai buscar outro, e quando Konoha ouve o nome, ela fica chocada por ele estar recomendando isso, já que o jogo é antigo, mas ela fica divertida quando Amano dá sua razão para recomendá-lo. Ela também pega o jogo e se deita no sofá em casa, pensando sobre o que aconteceu antes. Ela fica envergonhada e mente que pegou o jogo emprestado de uma amiga quando sua irmã Chiaki vê o jogo. Mas Chiaki diz para ela parar de mentir enquanto aponta para a etiqueta de preço no jogo. Em seguida, Tatsuko decide chamar todos para se reunirem e resolver o mal-entendido de longa data entre eles.
Enquanto isso, há alguns dias, Chiaki mostrou a Amano e Tasuku um jogo de tabuleiro de romance que ela descobriu e sugeriu que jogassem juntos na casa dela. No entanto, Tasuku tem uma de suas ideias bobas e sugere que convidem Tendo e Yaguri para se juntarem e tornar tudo ainda mais divertido. Mas ele achou que isso seria uma oportunidade para reunir todos para resolverem as coisas que estavam acontecendo entre eles. No entanto, ele fica desapontado quando a reunião acaba sendo algo diferente do que ele esperava, pois todos parecem ter se tornado tão cuidadosos uns com os outros que acabam sentados dessa forma. Enquanto jogam um jogo de tabuleiro de romance, todos parecem acabar em situações que descrevem perfeitamente o que está acontecendo na vida real, o que faz com que Tasuku quase perde os parafusos do cérebro. Nesse momento, eles de repente ouvem a porta emperrar, assustando Tasuku, mas Chiaki diz para ele não se preocupar, é a irmã dela. No entanto, a garota Loki pensou que sua irmã estava prestes a enfiar uma adaga em seu corpo. Poucos momentos depois, Chiaki se desculpa para cuidar de si mesma, e durante essa pequena pausa, Amano diz que está meio interessado na irmã de Chiaki. Mas isso soa errado para os outros e ele começa a explicar o contrário. Nesse momento, Amano recebe uma notificação no celular e logo começa a jogar seu jogo habitual no telefone, então Tendo vai ficar ao lado dele para ver o que ele está fazendo. Notando os dois, Aguri chama a atenção de Tasuku para eles, dizendo que está feliz que as coisas estão dando certo entre eles. Tasuku fica surpreso e de repente a segura para perguntar o que há entre ela e Amano, já que eles se tornaram muito próximos ultimamente. Ela responde que o vê como um irmão, e embora ele possa ser bastante irritante às vezes, ela geralmente está feliz por ele porque agora ele tem uma namorada, chocando Tasuku. Ele então segurou a mão dela porque ela continua sendo sua namorada, afinal. Nesse momento, Amano reclama que o jogo é chato sem a Mono, o que leva Tendo a perguntar quem ela é. Ele começa a falar sobre ela animadamente, e é nesse momento que Chiaki retorna, chocando Tasuku porque as coisas estão prestes a acontecer. Chiaki ouve Amano falando sobre seu apelido, Sachi, e como Mono e Nove, o desenvolvedor do jogo, são especiais para ele, chocando-a. Chiaki se lembra da primeira vez que escreveu um jogo. Inicialmente, ela se divertia com a comunicação simples entre o produtor e o jogador, mas antes que percebesse, tornou-se uma desenvolvedora de jogos freeware e a diversão desapareceu. O que começou como um hobby agora se tornou uma tarefa, e a única razão pela qual ela não conseguia parar de lançar mais jogos sob o nome 9 era que sempre havia alguém torcendo por ela e apoiando-a com respeito e carinho. Chiaki recobra a consciência e vê apenas sua irmã na sala de estar, surpreendendo-a, porque todos estavam aqui há alguns momentos. Ela se lembra do que Amano estava dizendo, mas escolhe ainda odiá-lo, porque essa revelação não vai mudar a maneira como ela costumava vê-lo. Mas logo ela se dobra no chão, sentindo-se envergonhada. A partir de então, torna-se difícil para ela conversar com Amano como Nove, e ela cai no chão, ainda envergonhada por toda a situação. Depois, ela vai encontrar Konoha para dizer que está indo à loja, apenas para encontrá-la ofegante como se estivesse usando seu brinquedo. Vou gozar. Mas Konoha diz que está apenas fazendo alguns exercícios físicos. Quando Chiaki sai para a loja, Konoha pergunta se pode emprestar o computador dela, porque o seu não tem as especificações necessárias para assistir aos vídeos que adora. Isso deixa Chiaki curiosa sobre o que exatamente ela está assistindo, mas Konoha a apressa para fora do apartamento. Na loja, Chiaki de repente vê Amano observando-a e o chama de perseguidor assustador. Mas ele se defende dizendo que só ia substituir o passe de trânsito que ele tinha esquecido quando a viu. Ela diz a ele que talvez tenha que chamar a polícia, mas percebe que seu telefone está descarregado, decepcionando Amano porque ele não entende como uma pessoa da geração Z anda por aí com o telefone descarregado. Chiaki defende que sempre tem muitos caras dando em cima dela durante o verão, por isso não verifica o telefone, mas o cara diz que é tudo mentira. Ela fica irritada, perguntando o que ele sabe sobre ela, e ele responde que conhece o corpo dela. Garoto. Chocando-a. Ele ainda diz que a pele dela não se parece com a de alguém que toca grama com frequência. Ela fica ainda mais irritada, perguntando como ele sabe disso, e ele responde que a pele dele também parece a mesma. No caminho para a casa dela, Chiaki pergunta por que ele está tão preocupado com isso, já que ele joga videogame o dia todo durante o verão, mas ele responde que sente que este verão seria diferente do habitual. Chiaki imediatamente assume que deve estar relacionado a Tendo, mas Amano rapidamente esclarece que eles não têm um plano de data específico ou algo assim. Eles continuam conversando até chegarem em casa, e ao entrar na casa de Chiaki, Amano só planeja pegar sua carteira de cartões e ir embora. Mas Chiaki, vendo-a primeiro, rapidamente a esconde para que ele passe algum tempo antes de sair. Quando Amano se senta na sala de estar, ele de repente vê as cortinas de bochecha de Chiaki na linha através da janela, o que a deixa envergonhada, então ela o chama de perdedor e diz para ele não olhar. O irmão imediatamente tenta sair, mas ela o impede e diz que ele pode olhar o quanto quiser, surpreendendo-o. Ela vai para o quarto para carregar o celular, ainda escondendo a carteira de cartões. E enquanto sorri por uma mensagem que recebeu de Sachi, Amano aparece de repente para informá-la que está começando a chover, para que ela possa trazer a roupa para dentro. No entanto, Chiaki de repente se assusta e escorrega enquanto tenta proteger a visão do seu telefone e computador, jogando o telefone da mão no processo. Amano o pega, e enquanto ela diz para ele não olhar para a tela do computador ou para o telefone, Bro olha para cima e vê o site de jogos de Nob. Ele então olha para o telefone dela e vê o nome de Mono, deixando-o se perguntando o que está acontecendo aqui.
Sem escolha, ela começa a explicar, mas quando está prestes a revelar quem são Nobi e Amano, Konoha emerge debaixo dos lençóis e Chiaki diz que é ela, chocando Amano. No dia seguinte, ele encontra Tasuku para informá-lo sobre isso, surpreendendo Tasuku, que conhece a verdade. Amano, no entanto, acha tudo isso suspeito, já que Konoha estava agindo no dia anterior como se não entendesse o que estava acontecendo, e quando Chiaki a apresentou corretamente, tudo pareceu forçado para Konoha. Amano finalmente declara que, embora esteja feliz que Nobi e Mono sejam a mesma pessoa, ele nunca esperou esse tipo de reviravolta. Enquanto isso, Tasuku apenas fica sentado olhando e raciocina que não há nada que ele possa fazer, já que Chiaki escolheu o caminho, mesmo que ele estivesse tentando ajudar Chiaki antes. Ele pensa em voz alta que não pode ficar feliz se as coisas derem certo entre Amano e Tendo. Amano fica chocado ao ouvir isso, e Tasuku sai correndo imediatamente, sabendo que acabou de estragar tudo. No caminho de volta, Amano pensa sobre o que Tasuku disse e se pergunta se ele disse isso porque gosta de Tendo ou se há outra pessoa que tem uma queda por ele que Tasuku está apoiando. Ele vai à loja de jogos para comprar um jogo adulto, mas, ao tentar pagar, de repente vê que Konoha também está pagando pelo mesmo jogo. Ela fica envergonhada e se arrepende de não ter se disfarçado hoje, mas Amano se pergunta se é assim que Mono e Nobi realmente são. No entanto, ao saírem, Konoha diz pra ele não contar a ninguém, mas parece que o cérebro do cara não processa isso. Ela então pergunta o que ele acha da irmã dela, ao que ele responde que não há nada realmente, apenas que está surpreso por ela ser a irmã de Nobi e Mono. Ela pergunta o que ele acha de Mono e Nobi então, e ele diz ansiosamente que adora os trabalhos dela, elogiando-a mesmo sabendo que ela não é a verdadeira Nobi. Ela acaba dando-lhe um soco por algum motivo desconhecido. Eles veem Chiaki, e ela se pergunta por que estão juntos. O idiota de boca solta quase revela os segredos de Konoha, mas ela pisa nele antes que ele possa, e Konoha diz que decidiram se encontrar em vez disso, surpreendendo Chiaki, que se pergunta quando eles ficaram tão próximos. Então Konoha mente que tiveram um encontro para falar sobre trabalho e outras coisas. Nesse momento, Chiaki recebe uma ligação e de repente grita ao telefone, chocando Amano e Konoha enquanto se perguntam o que aconteceu. Ela revela que Tasuku de repente gritou que decidiu escolhê-la e seu não, fazendo Amano se perguntar se isso foi uma confissão. Um tempo depois, Amano parabeniza Chiaki, dizendo que ter seu crush confessando é algo para se alegrar. Enquanto isso, Konoha interrompe, dizendo que teria rejeitado ele sem pensar duas vezes, já que Tasuku já é conhecido por estar com Aguri, fazendo Amano perceber que realmente não sabe o que dizer a Aguri se Chiaki e Tasuku acabarem namorando. Konoha sugere que liguem de volta para Tasuku e o rejeitem imediatamente, mas Chiaki fica preocupada sobre como fazer isso, então Amano sugere que eles peçam conselho a um profissional em rejeitar. Ele liga para Tendo imediatamente para perguntar, e ela se pergunta se ele quer saber para seu próprio uso. O idiota responde que sim, e temendo que ele esteja perguntando para usar com ela diz para ele descobrir sozinho. Ela termina a ligação com "Eu te amo", e ele instantaneamente se senta no banco com os outros dois, observando-o em busca de feedback. Mas o bobo expressa o quanto sua namorada é adorável, irritando Konoha, então ela lhe dá um tapa ao estilo Will Smith. Amano então pergunta a Konoha como ela faria se fosse ela, e ela dá uma resposta inútil que não faz sentido. Então Amano sugere que a única solução será trazer Aguri e Tendo para o encontro para que possam resolver o problema. Em seguida, Amano encontra Aguri para pedir que ela participe do encontro dos gamers, mas ela responde que seria estranho, já que não gosta de jogos como eles. Amano diz a ela que não precisa jogar desde que tenha amor por jogos, mas ela responde que não tem nenhum amor por jogos. Ele continua dizendo que não importa, desde que ela ame alguém que ame jogos, o que a choca, porque isso é ridículo demais para ser uma qualificação para fazer parte do grupo. No entanto, ela diz que seria bom estar no grupo junto com Tasuku, mas não quer ser um problema para eles. Amano tenta convencê-la novamente dizendo que também convidou Tendo, mas essa maluca diz que é bem normal, já que Tendo já é uma gamer afinal. Ele então oferece dar a ela seu lanche cremoso se ela concordar em se juntar, e ela aceita imediatamente. Enquanto ela come o bolo dele, ele pensa em como Tasuku confessou para outra pessoa e sente pena dela. No dia seguinte, ele reúne todos após a escola para o encontro, e enquanto tenta falar sobre o motivo da reunião, ele de repente muda e anuncia que vai correr a toda velocidade para um videogame que será lançado no dia seguinte. Chiaki fica desapontada, mas Amano não conseguiu reunir coragem para abordar o assunto. Vendo o quanto ele está entusiasmado com o lançamento, Tendo comenta que jogou uma das séries anteriores do jogo e pergunta se realmente vale a pena o alvoroço. Amano revela que, embora não tenha sido o primeiro jogo que ele jogou, foi o primeiro que tocou seu coração, deixando Chiaki atônita. Mais tarde naquela noite, ela procura um volume anterior do jogo e se deita, sorrindo como se tivesse acabado de sair de um relacionamento tóxico. Konoha entra e pergunta se o problema foi resolvido durante a reunião, e Chiaki revela que nada foi resolvido porque Amano amarelou e começou a falar besteiras. Konoha menciona que sabia que isso ia acontecer e culpa Chiaki por ser uma grande parte do problema. Ela diz para ela decidir o que quer com Amano ou sua posição como Nobiamono logo ficará instável.
Chiaki concorda, e Konoha pergunta diretamente se ela quer se aproximar dele ou continuar brigando com ele sempre. Chiaki fica em silêncio e Konoha diz para ela tirar um tempo para pensar sobre isso. No dia seguinte, Amano sai depois da escola para seus planos de jogo, e Tasuku vai encontrar Chiaki já que os outros não estão por perto. Assim que ela o vê, ela começa a travar. Ela diz a ele que ainda não tem uma resposta porque não está pronta para causar desgosto a ninguém. No entanto, Tasuku entende mal, achando que ela não tem uma resposta ainda, e não quer magoar Tendo tirando Amano dela. Tendo aparece nesse momento e diz que precisa da ajuda deles com algo. Enquanto isso, do outro lado da rua, Aguri encontra alguns de seus antigos amigos da escola anterior que não param de zombar dela, e do grupo de encontros. Ela fica irritada e se levanta para sair, e um deles a segue, perguntando por que ela está tão irritada se o namorado dela não está entre aqueles que eles criticaram. Mas Amano a ignora e vai embora, irritando-a. Enquanto ela se afasta, decide ligar para Tasuku em busca de conforto, mas ele não atende porque está com Chiaki e Tendo. Ele pergunta a Tendo do que ela precisa de ajuda, e ela revela que desde que começou a namorar Amano, tem se sentido mais animada e com vontade, a ponto de querer sempre estar perto dele. No entanto, ela reclama que Amano parece estar mais preocupado com jogos, já que ele até teve que sair mais cedo para jogar. Ela também acrescenta que ele vai comer com Aguri o tempo todo, mas Tasuku diz para ela não se preocupar com isso, porque Aguri lhe disse que o cara é o irmão que ela sempre quis, aliviando Tendo. No entanto, Chiaki diz a ela que Amano não pode ser separado de seus jogos, pois às vezes ele os coloca até mesmo antes de sua própria felicidade, então ela tem que aceitá-lo por isso. Tasuku percebe que Tendo realmente gosta de Amano, mas quando ela não consegue parar de falar sobre ele a agarra junto com Chiaki para alertá-las. Mas infelizmente, Aguri aparece nesse momento e os vê. Ela fica irritada e sai correndo. Tasuku a segue imediatamente enquanto os outros dois também a seguem. Enquanto corre, Aguri chama Amano para ajudar, mas logo se acalma quando eles explicam tudo para ela. Ela lhes diz que chamou Amano ou mais cedo, e justo quando eles pensam que ele não vai aparecer, já que está mais preocupado com o lançamento do jogo, ele aparece ofegante. Ele fica surpreso ao vê-los e diz que pensou que Aguri tinha terminado com Tasuku e precisava de consolo. No entanto, quando descobre que foi tudo um mal-entendido, ele se arrepende de ter se preocupado e vindo até ali. Os outros perguntam por que ele está aqui, já que deveria estar na loja de jogos, mas ele responde que teve que suspender isso porque isso era mais importante, surpreendendo-os. Nesse momento, Amano e Aguri começam a discutir como namorados, deixando Tasuku pensando que agora ele se tornou o terceiro na relação. Em seguida, Tasuku está a caminho, sentindo-se péssimo com toda a situação, quando vê Tendo também frustrada. Ele tenta passar por ela, mas ela o detém e os dois começam a conversar. Tendo afirma que Amano tem estado mais feliz ao seu redor ultimamente, e ela supõe que é por causa da influência de Aguri. Tendo também diz que sente que Aguri amadureceu ultimamente, o que leva Tendo a perguntar se ele acha que é devido à influência de Amano. Ambos logo percebem que Amano e Aguri estão ajudando um ao outro a se tornarem melhores, o que é um cenário ideal de casal, deixando-os tristes. Enquanto isso, enquanto continuam andando, ambos concluem que Amano e Aguri não são do tipo que se sentem confortáveis com a traição de trair os parceiros um do outro. No entanto, Tendo diz que às vezes, quando pensa nisso, percebe que o que Amano compartilha com Aguri é mais do que ele compartilha com ela. Ao ouvir isso, Tasuku sugere que eles mudem as coisas com suas próprias mãos, e Tendo fica curiosa, perguntando-se como fariam isso. Tasuku revela que a única maneira de provar o relacionamento deles é criando fatos indiscutíveis, ou seja, se eles puderem ficar sozinhos e mostrar um ao outro o quanto estão apegados. Mas a ideia disso deixa Tendo envergonhada até os ossos. No entanto, Tasuku se adverte, pois não deveria estar conspirando com a rival de Chiaki. Enquanto isso, alguém está espionando eles. Naquela noite, Tendo liga para Amano para contar sobre o encontro duplo com Tendo e Aguri, surpreendendo-o. Ele se pergunta do que se trata, e mesmo que seja bastante embaraçoso, ele concorda com o encontro. No dia do encontro, Tendo e Amano estão super animados e começam a pular como se estivessem em crack barato, o que desgosta Tasuku e Aguri, porque o que há neste mundo bagunçado para se estar feliz. Alguns momentos depois, Aguri e Amano ficam juntos enquanto Tendo e Tasuku correm à frente, mas Aguri e Amano acham que os dois estão apenas tentando encobrir o fato de que estão traindo. Em seguida, enquanto esperam pela próxima fase de sua aventura, Tasuku e Tendo sinalizam um para o outro para avançar com seus parceiros. Mas antes que possam, são interrompidos pela visão de Chiaki e Konoha. Konoha tinha convidado Chiaki anteriormente para um passeio, mas ela afirmou que tinha planos para o fim de semana, ao que Konoha respondeu que ela deveria encarar como se estivesse indo a um encontro com Amano, deixando-a envergonhada. Chiaki mencionou que ainda não estava pronta para um encontro com Amano e que Amano já tinha Tendo. Mas Konoha disse a ela para ser mais honesta sobre seus sentimentos. Chiaki ainda estava lenta para responder, então Konoha disse que ela poderia simplesmente convidar Amano se não quisesse ir. Chiaki imediatamente disse que iria. Enquanto isso, Konoha mencionou isso porque ela tinha espionado Tasuku e Tendo antes, e percebeu que eles estavam planejando um encontro, então ela não ia deixá-los excluir sua irmã.
De volta ao presente, Amano sugere que todos passem um tempo juntos, já que estão ali. Depois disso, eles se divertem na montanha-russa e depois vão para uma masmorra assustadora. Amano fica animado, pois isso pode lhe dar a dopamina que ele não consegue com as garotas. E ao ver sua empolgação, Tendo pensa que essa pode ser sua chance de agir. Assim que entram na masmorra, Aguri é a primeira a se assustar e agarra Tasuku no processo. Ao mesmo tempo, Tendo pisa em uma armadilha e fica apavorada, atraindo a atenção de Amano, o que deixa Konoha com ciúmes em nome de sua irmã. Tasuku e Aguri seguem em frente com o Mano ainda lutando para segurar a mão de Aguri. Enquanto isso, quando Tendo se vira para falar com Amano, ela de repente percebe que eles saíram pela porta de saída de desistência. Konoha joga Amano e Chiaki para fora do outro lado, e Amano pergunta o que diabos ela pensa que está fazendo. No entanto, Amano percebe que Chiaki está estranhamente quieta e pergunta se ele está bem, apenas para ela desmaiar em cima dele. Ela acorda mais tarde e Amano pergunta se ela está realmente bem, porque parece que está com falta de sangue agora. Konoha sai imediatamente para buscar bebidas para que os dois possam conversar. E justo quando Chiaki tenta dizer algo, Amano recebe uma ligação de Tendo. Ele se desculpa imediatamente para atender, mas Chiaki diz para ele não deixá-la sozinha aqui. Então ele volta a sentar-se, dizendo que falará com Tendo mais tarde. Ele então pergunta por que ela está ali, deixando-a imediatamente envergonhada. Ela responde que Konoha a forçou a verificar para um encontro. Isso leva Amano a perguntar com quem ela vai sair, mas isso a deixa ainda mais envergonhada, e ela diz que isso não é da conta dele. Após um pequeno silêncio, Chiaki de repente pergunta a Amano o que ele acha de Nugin-mono, e ele responde que são tão importantes para ele, mesmo que ele ainda não os tenha processado completamente como sendo Konoha. Chiaki pergunta se eles são mais importantes para ele do que Tendo, chocando-o enquanto ele se pergunta por que ela está perguntando isso. Ela não diz nada, e ele revela que Tendo também é importante para ele, pois ele tem a sorte de ter o privilégio de estar em um relacionamento com ela. Ele acrescenta que Aguri, Tasuku e ela também são importantes para ele, pois nunca imaginou que faria tantos amigos com quem poderia sair, já que costumava ser um solitário sem habilidades sociais. Tudo começou naquele dia em que Tendo se aproximou dele. No entanto, ele acrescenta que ainda dói não saber o que Tendo pensa dele, deixando Chiaki com ciúmes. Konoha volta sem bebidas para chamá-lo de idiota, e depois Amano sugere que voltem para onde os outros estão. Mas Chiaki diz que prefere ir para casa e pede que ele aproveite o resto do encontro com Tendo. Mas Amano não acredita nessa besteira. Ele pega a mão dela e a puxa junto com ele. Eles retornam para os outros e assistem ao desfile onde Tasuku finalmente consegue segurar a mão de Aguri. Amano também segura a mão de Tendo e Chiaki se diverte com Konoha. Alguns dias depois, o grupo de jogadores faz uma viagem para se divertir. E ao chegar ao resort, Tendo menciona que ouviu que Amano comprou recentemente um jogo inútil. Amano concorda, dizendo que inicialmente pensou ter comprado algo incrível, apenas para perceber que é apenas um jogo de Fortnite de baixo orçamento, e ele está triste por não poder devolver, o que significa que ele apenas desperdiçou muito dinheiro. Aguri o interrompe dizendo que os jogos são caros desde o início, mas Tasuku defende que isso pode ser verdade se você primeiro olhar o preço. No entanto, logo perceberia que são mais baratos quando comparados aos preços das roupas. Aguri responde que os preços das roupas são compreensíveis, já que são necessidades diárias, mas os jogos não são úteis para nada. Os outros otakus de jogos levam isso para o lado pessoal e começam a defender sua paixão, mas Aguri continua a contrariá-los. Isso continua a noite toda, e Aguri até levanta a questão de que a ideia de DLCs é falha, onde caras quebrados como vocês, que se chamam de gamers, gastam dinheiro real para equipar personagens de jogos. Ela implora que eles prefiram gastar o dinheiro para comprar roupas para si mesmos. Amano começa a defender o máximo que pode, trazendo diferentes analogias para ajudar Aguri a ver a importância dos jogos, mas ela simplesmente não aceita, e ainda acha que são lixo, chocando-os. Chiaki e Tendo até tentam convencê-la durante uma batalha na sauna, mas o cérebro dela se recusa a processar os argumentos deles, por mais válidos que alguns sejam. Mais tarde naquela noite, sem ninguém ainda ter convencido Aguri, ela insiste no fato de que os jogos são irracionalmente caros e Amane responde que o que ela disse dói para qualquer um que joga muitos jogos. Ele então diz que os jogos podem ser uma forma de recreação especialmente propensa ao desperdício, fazendo Aguri perguntar se eles estão felizes desperdiçando dinheiro. Para responder a isso, Amano compartilha uma memória de quando seus pais compraram uma cópia de um jogo para ele na escola antiga, que acabou sendo muito mais cara do que o original. Seus pais cometeram um erro e ele não sabia como dizer a eles, então começou a jogar mesmo assim. Mas ele logo começou a gostar, ele acabou jogando por 3 anos enquanto reclamava o tempo todo. Aguri diz que isso poderia ter acontecido mesmo que não fosse um jogo, mas Amano responde que acha que foi memorável apenas porque era um jogo, já que jogos também são um meio flexível que dá liberdade para investir emoções tanto quanto uma pessoa quiser. Ele finalmente diz que, embora possam fazer compras terríveis às vezes, a única coisa que os jogadores podem fazer é aproveitar os jogos da melhor maneira possível, cada um à sua maneira. Tasuku acrescenta que seguir a onda de críticas negativas também é uma forma de se divertir, ao que os outros também dão suas opiniões com base em suas experiências, surpreendendo Aguri, que agora vê a importância dos jogos.
Nesse momento, Amano fica animado e pede que joguem o jogo terrível que ele acabou de conseguir, já que agora todos estão na mesma sintonia. Mas eles o ignoram e vão dormir, deixando-o se perguntando para que serviu todo o seu discurso motivacional. O fim. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!